Edmundo na tela falando sobre o Pedrinho. Ou pela gestão, né? Sobre a gestão. Eu hoje, de fato, tem muita, mas muita coisa errada nessa gestão do senhor Pedrinho, que tanto me assusta, assim, porque eu não acreditava que ele fosse capaz de fazer tanta coisa errada como ele está fazendo agora. Já são 7 meses que eu não falo com ele, que eu não estou lá dentro, mas as coisas que eu fico sabendo são verdadeiramente absurdas. E eu dou graças a Deus de ter saído, de não fazer mais parte dessa administração. E agora, ao ser excluído do grupo da Sempre Vasco, me decepciono com muita gente lá dentro também. Muita gente mesmo, porque... Cara, como amante do futebol brasileiro, carioca e, né, até que a gente conhece todos esses envolvidos, Fernandão, triste, né? Esse problema gigante, até de remover de grupo sem avisar, dá problema. Não, e assim, o Edmundo desabafou, cara. Vamos ver se o Pedrinho vai responder, mas queria a opinião de vocês dois, a tua visão, enquanto atleta, já fez cursos, etc., e a do Amêndola na visão jornalística. GV, a gente percebe, isso acho que ficou muito claro, logo quando o Pedrinho se tornou presidente do Vasco, que imediatamente a gente já percebeu que o Felipe estava integrado, algumas outras pessoas já estiveram, e o Edmundo não estava. O motivo pelo qual isso aconteceu, a gente não sabe. E durante todo esse processo, o Pedrinho já é presidente do Vasco há algum tempo e o Edmundo não se incorporou a nenhum cargo dentro do clube, no qual o Edmundo é um ídolo. A gente sabe da história do Edmundo com a camisa do Vasco. E isso já mostra que existia uma distância entre os dois. E depois de todos esses problemas que o Vasco vem passando, que eu acho que o Pedrinho, ele é o representante do clube, mas ele teve que trocar muitos pneus com o carro andando, tá? Administrando alguns problemas que não eram dele, mas ele sabia quando se candidatou à presidência que estaria com esses problemas, e ele foi muito corajoso, já falamos sobre isso aqui, quando ele decidiu notificar a 777, retirar a 777 da SAF do Vasco, e fez muito bem, na minha opinião. Só que quando a gente vê o Edmundo, que é um cara que estavam juntos, né? A gente viu eles juntos em algumas ocasiões com relação à parte política do Vasco, e o Edmundo dá uma declaração dessa, a gente percebe que o Vasco em si, dentro dos seus ídolos, não está tão unido assim como a gente achou. E isso é triste para o clube, porque a gente já viu o Vasco ter tantos problemas extracampo com relação à política, e a gente achou que depois da SAF isso acabaria de uma vez por todas, e a gente tem visto ao longo desse tempo que não, e eu acho que essa história vai render muito pano para a manga, o que é triste para a instituição e para a torcida do Vasco. Bigode, vou botar a continuação do vídeo e aí você tem a palavra. Põe aí, Ferinha, por favor. Eu fico triste real, me tinha até energia. Entendi. Todos sabem que eu ajudei a criar esse grupo, sou um dos fundadores. Botei a minha cara para que esse grupo assumisse, né? E claro que à frente de um grupo tem que ter a figura do presidente. Todos nós entendíamos que o Pedrinho seria o melhor, mas hoje, de coração, eu tenho certeza absoluta de que eu errei de longe. Errei de longe. O ano que vem é um ano de eleição e a única certeza que eu tenho é que eu serei contra o Pedrinho. Podem escrever. Contra. Totalmente contra. Eu tinha prometido para minha família não me envolver, não me meter mais na política do Vasco, mas eu me sinto obrigado a tirá-lo da presidência do Vasco. Esse será o meu compromisso com vocês. A não ser que ele consiga aí o título de campeão brasileiro, o ano que vem ganha Libertadores. Fora isso, eu vou me empenhar bastante para tirá-lo do comando do Vasco da Gama. Essa última frase dele é bem forte, né? Que vai se empenhar para tirar o Pedrinho do compromisso comando do Vasco. Dele é esse. E assim, ele falou, né? A gente tem visto um Edmundo muito ativo durante as eleições do Vasco, essas últimas. Ele sempre
teve um candidato para apoiar, ele sempre esteve presente em alguma chapa, mas é assim, a gente sabe, né? Principalmente a gente que eu já cobri algumas eleições no Vasco, inclusive lá que teve o problema lá do Brant com o Campelo. Como é complicado você gerir o Vasco. Naturalmente, você gerir um clube do tamanho do Vasco já seria complicado, mas a questão política do Vasco ela é extremamente delicada, a gente sabe disso. Como funciona lá dentro é uma coisa meio nebulosa e eu acho que o Pedrinho ele está encontrando algumas dificuldades que talvez ele não imaginasse que pudesse encontrar, mas a realidade ela é muito diferente da teoria. E quando a gente se vê numa situação como essa, você precisa tomar decisões. O Pedrinho tem tomado algumas decisões que vêm em desacordo com o que pensa não só o torcedor, mas algumas pessoas que também eram próximas a ele. Eu lamento muito porque é muito triste, é muito chato a gente ver ídolos do Vasco entrando em rota de colisão. Eu torço muito para que eles se resolvam, porque são dois caras que seriam interessantes o Vasco ter ao seu lado e não divididos. Agora, eu também tenho uma dúvida. De acordo com o que falou o Edmundo, será que na próxima eleição do ano que vem o Edmundo vem como candidato a presidente? Ele disse que vem contra, mas não falou que vem como Ou ele presidente. vai apoiar algum candidato? Porque assim, sendo muito sincero, hoje, estou falando hoje, tá? Estamos no mês de maio, início de maio de 2024. Eu não vejo um candidato com tanta força para tirar o Pedrinho. Talvez o Edmundo. Mas se vier uma terceira via, não sei. Ele diz uma coisa que é verdade, a não ser que o Vasco seja campeão brasileiro, da Libertadores, da Sul-Americana, alguma coisa assim. Fernandão, tô pensando aqui, o pessoal no chat está falando pra caramba, pô, 2 ídolos, aí estão brigando aqui para ver quem é mais ídolo do Vasco, Edmundo ou Pedrinho. Eu acho que, levando títulos em consideração, talvez o Edmundo seja, né? Acho que sem dúvida. Acho que o Pedrinho ele tem uma representatividade por causa da essência. Os dois jogaram no Palmeiras também, né? Sim. Mas o Pedrinho começou muito garoto no Vasco. Cria, né? O Pedrinho tem um storytelling que ele conta, né? Ele ia com o pai, atravessando a passarela da Avenida Brasil. Tem toda uma história legal de vida do Pedrinho, uma relação de amor com o Vasco. Só que o Edmundo já chegou mais no sub-20, já profissional, vindo do Botafogo. Uma coisa absurda que acontece no futebol, tirar um cara, né? E o Edmundo já logo nos próximos anos já arrebentou no Brasileiro, já foi pro Palmeiras, já fez o que fez, campeão brasileiro. E, gente, não dá pra gente de fora administrar e tentar ver a magnitude desse problema. Porque eu já estive dentro do Vasco. E eu sei o quanto a política do Vasco influencia em tudo que acontece ali. E isso é muito triste porque esses caras foram para lá, né? Quando eles se uniram para tentar mudar o Vasco, como o Vasco era, para acabar com isso. E agora a gente está vendo que isso não, agora desandou a maionese, agora azedou a maionese. Ô, Fernandão, é guerra declarada, né? O Edmundo cita até as questões meio que emocionais, porque ele se faz de vítima, para passar de bonzinho toda vez que tem algum problema. E eu tô olhando o recorte aqui, tá? Da nossa galera aqui, tá dividida, Bigode, a opinião. Tá dividida, porque o Vasco, independentemente de quem vier, o Vasco só vai sair dessa situação se tiver SAF. É fato. Concordo, sim. Eu acho que a situação do Botafogo ainda era pior e o Botafogo tá voando. Concordo. Então o Vasco tem luz no fim do túnel. Claro só que se alguém comprar. Claro, só que o problema é, o Botafogo, a gente via uma gestão do Botafogo, e aí eu digo a gestão do clube, né, institucional. Era o Carlos Eduardo Pereira, depois foi o Nelson Mufarrege. São perfis completamente diferentes. E eu acho que internamente o Botafogo é menos complicado do que o Vasco. O Vasco tem muita coisa envolvida por dentro ali, desde lá de trás, que a gente não sabe o porquê que ainda acontece, mas ainda acontece. E tem muita coisa ali que a gente também não faz a menor ideia de que aconteça. Então, assim, é uma situação extremamente difícil e eu lamento muito, porque quem perde com isso é o Vasco. Quem perde com isso é o torcedor. Esse que pra mim é o grande problema. E essa semana é... Não é Copa do Brasil, não. Não, agora é o Vasco, é o Porto Cabello amanhã. Fora, né? Isso. Lá na Venezuela. Puerto Cabello fora também não é lá essas coisas, o Vasco é melhor. O Porto Cabello é o último do grupo. E poupou também a galera. Coutinho e Verratti voltam. Verratti, Coutinho, tudo